Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus com você nesse dia. Mas antes, o nosso cafezinho da tarde com palavra. Irmãos, o café tá bom, mas tá frio. Tive dois problemas técnicos aqui, mas agora nós vamos conseguir trazer a palavra de hoje para vocês. Irmãos, eu tenho falado aqui a respeito do fundo do poço, tenho dado alguns exemplos aqui, mas só que hoje eu vou trazer um personagem bíblico que também passou por um dia ruim, que posso dizer, eu cheguei no fundo do poço. Vamos falar do apóstolo Pedro. Então ele teve um dia mau. O dia mau chega para todo mundo, irmão. Chega para mim, chega para você, chega para o apóstolo. Então o apóstolo também passou por um dia mau. Vamos trazer aqui uma palavra bíblica para a gente ver que o dia mau isso acontece. Você não é o único, eu não sou o único, então não tem nada a ver que a gente, talvez a gente, não tenho conhecimento, eu não tenho. Não, um homem aqui, o Pedro, um homem bíblico, se tornou um grande apóstolo, também passou por um dia mau. Eu e você também, a gente pode passar, mas só que a gente vai aprender a sair desse fundo do poço. Amém? Aqui a palavra está em Lucas 5. Vamos ler o versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então aqui, Jesus entra no barco de Pedro para poder ensinar. A multidão apertava, oprimia Jesus, e aí Jesus olhou, escolheu o barco de Pedro e entrou no barco de Pedro. E em um determinado momento, depois que Jesus acaba de ensinar, acaba de pregar, ele manda Pedro voltar ao mar alto. E aí Pedro fala com ele: pesquei a noite toda e não apanhei nada. E aí Jesus dá a direção para Pedro, e Pedro obedece, e ali acontece uma grande pesca, um grande milagre. Pedro pega a maior quantidade de peixe que ele pegou na sua vida toda. A palavra diz que as redes ia se rompendo. Precisou de outras pessoas para ajudar, outros barcos para tirar aquele peixe, que só o barco de Pedro não ia dar. A palavra diz que o barco quase foi a pique, quase afundou de tanta quantidade de peixe. Mas só que o interessante aqui, que a gente vai ver aqui no versículo 2, o que Pedro estava fazendo depois de ele ter passado de um dia ruim, depois dele ter passado a madrugada toda, a noite toda pescando e não ter apanhado nada. E é isso que eu tenho falado aqui. Mesmo que você esteja no fundo do poço, você não deve ficar parado. Irmão, aconteceu, deu ruim, está num momento difícil, desceu até o fundo do poço, mas a gente não pode ficar parado. Aproveita o fundo do poço para dar o impulso para voltar para subir. Porque se você ficar parado no fundo, o que acontece? Que eu já falei aqui, a gente vira lodo. A gente vai se misturar com barro que fica lá no fundo do poço. Então, a gente tem que se mover. Então, aqui a palavra que eu estou dizendo aqui para a gente nos ensinar, nos incentivarmos a nos movermos, mesmo no dia ruim, no dia da adversidade. Olha o que aconteceu aqui, ó. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido, deles estavam lavando as redes. Então, eles estavam lavando as redes. Mesmo no momento de dificuldade, eles não estavam parados. Não embolou a rede ali, jogou, deixou lá, deixa o barco aí, amarra o barco, vamos embora, vamos para casa, não apanhamos nada, acabou o trabalho por aqui, quero mais saber de nada, deixa isso aí para trás. Se eu tiver que voltar a pescar, aí eu resolvo, eu desembolo a rede, eu limpo. Não, ele deixou tudo preparado para uma próxima pesca. Só que duvido que Pedro imaginaria que a próxima pesca seria algumas horas depois, logo depois de um dia de vergonha. Logo depois de um dia que ele possa ter declarado: meu irmão, cheguei no fundo do poço, não apanhei nada, como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou arcar com os meus compromissos? Por isso que eu tenho falado aqui: desceu no fundo do poço, não fica parado não. A gente tem que continuar se movendo. Água parada dá o quê? Lodo, vai dar lodo. Então o poço tem água. Você desceu lá no fundo do poço, meu irmão, não pode ficar parado. Um vídeo anterior aqui, eu dei dicas assim, de alguns livros que eu tenho lido, e eu comprei alguns livros esses dias. Por quê? Porque eu estou querendo sair do fundo do poço, eu não quero ficar parado. Por mais que as coisas ainda não aconteçam da forma que eu quero, que eu desejo, mas aí eu estou buscando conhecimento. Não tem coisa melhor para nos ajudar a sair do fundo do poço do que buscar conhecimento. A Bíblia vai dizer em Provérbios que nós devemos vender tudo que temos para quê? Para comprar conhecimento, adquirir conhecimento. Então, livros é uma das melhores formas de se adquirir conhecimento.
Você pode cair no fundo do poço, você pode ter até algumas técnicas para você sair do fundo do poço. Alguém pode jogar uma corda, pode te puxar, mas com conhecimento e sabedoria, evita de nós cairmos no poço. Então, nós devemos que buscar conhecimento, buscar crescer. Por mais que esteja difícil as coisas, mas nós não devemos ficar parados. Pedro aqui hoje nos ensinou que mesmo no momento de dificuldade, no momento da adversidade, no momento do dia ruim, que o dia ruim chega, bate na porta de todo mundo. Só que Pedro ele não ficou parado. E é isso que eu venho aqui incentivar você, é isso que sabe que o Espírito Santo tem me incentivado a não ficar parado, buscar conhecimento, fazer aquilo que está nas nossas mãos e orar ao Senhor que Ele pode nos mover. A gente não sabe quando é que é o dia que Jesus vai vir bater na nossa porta, o dia que Jesus vai entrar no nosso barco, o dia que Jesus vai nos estender a mão. O povo ali de Israel estava passando um momento de dificuldade e Gideão estava ali malhando trigo no lagar. Gideão não estava parado. Todo mundo foi se esconder nas montanhas, fizeram cova nas montanhas para se esconder dos midianitas. Gideão não, estava ali malhando trigo no lagar. Só que aí Deus fez o quê? Enviou um anjo, e o anjo estava lá sentado lá na pedra, lá, olhando Gideão. E Gideão estava trabalhando com aquilo que tinha nas mãos dele. Ele estava dando o jeito dele, meu irmão. A situação estava ruim, a Bíblia vai dizer que tinha escassez, tinha pobreza ali no lugar, mas só que Gideão não parou no meio da adversidade. Então, no meio da adversidade, nós não devemos ficar prostrados. Por mais que você desça no fundo do poço, se move aí, vai dando seu jeito aqui, seus pulos, igual as pessoas falam, vai dando seus pulos para a gente sair do fundo do poço. Eu te convido, meu irmão, a nos ajudar aqui, a compartilhar, a curtir, a comentar aí, dar um joinha aí, dar um like, dá uma ajuda aí para a gente continuar aqui pregando a palavra, para a gente continuar aqui incentivando, para a gente sair do fundo do poço, para a gente um ajudar o outro. Comenta aí alguma dica que você possa nos dar para a gente ajudar a gente a sair do fundo do poço, a gente crescer honestamente, dignamente. Então, ajuda aí, mano, envie esse vídeo para alguém que você possa saber que essa pessoa não está conseguindo ter uma clareza do que fazer no momento da adversidade. Fala, tem uma palavra aqui, o apóstolo Pedro também passou num momento de dificuldade e o apóstolo Pedro também conseguiu sair. Então, eu oro ao Senhor, oro a Deus, para que o Senhor venha nos trazer à luz, nos dar novas ideias, nos dar direcionamento, sabe, enviar pessoas que possam nos ajudar, assim como foi Jesus. Jesus entrou na vida de Pedro e tirou Pedro daquela situação ruim. Que Jesus possa entrar na minha e na sua casa, nos dar luz, clareza, boas ideias, nos dar discernimento, abençoar a nossa vida e que sejamos também canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Recebe essa palavra aí no seu coração e lembre-se, Jesus tem um plano com a sua vida e Ele te ama. Amém? Fui!